Em nome de Allah, louvado seja Allah, e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Cumprimentamos desta maneira, com a belíssima forma de cumprimentar, que é a do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aos nossos internautas também sintam-se cumprimentados com esta belíssima saudação, ao nosso Sheikh também. E dizemos neste momento, seja bem-vindo a mais um programa Ilham al-Islam. Estamos no mês de Ramadã, estamos no mês de jejum, estamos no mês em que as recompensas estão espalhadas de uma forma que talvez nós não possamos quantificar o número. E queremos saudar os nossos internautas com mais um brinde do mês de Ramadã, que neste mês de Ramadã, e que o tema que nós temos para abordar é relacionado mesmo ao jejum. O jejum de uma forma geral, primeiro, depois de forma específica. Primeiro, Sheikh, bem-vindo, e a vossa saúde, como está? Alhamdulillah, graças a Allah. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi hadihi ila yawmiddin, amma ba'd. Naam. Sheikh, nós queremos falar do jejum de forma geral, primeiro. Depois, vamos especificar de acordo com o tema que nós queremos abordar, já que tratamos de um mês, como eu disse, repleto de recompensas. Então, primeiro, qual é o objetivo do jejum? Nós estamos a jejuar para o quê? Bismillahirrahmanirrahim. Jejum é uma ibada, uma adoração. Esta adoração que só Allah subhanahu wa ta'ala que sabe o pagamento, como ele disse, kullu amali ibn Adam lahu illa siyam. Toda ação do ser humano é para ele sabe o pagamento, a recompensa, menos o jejum, fa innahu li, porque pertence a mim este jejum. E jejum é para purificação, porque o próprio jejum, o objetivo não é apenas de deixar de comer ou de beber com relação sexual, mas sim a purificação na vida espiritual toda ela. Neste caso, a partir da língua, a partir do coração, a partir de todos os membros que se encontram com o homem. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Kutiba alaykum as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o jejum para vocês, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Assim como aconteceu, assim como foi prescrito para os que passaram antes de vocês, la'allakum tattaqun. Talvez por causa desse jejum vocês poderão ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, e este jejum dos meios, o aumento do iman, taqwa, ter mais medo de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah disse neste ayah, de que la'allakum tattaqun, tudo isso para vocês poderem ter medo dele, Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é um dos motivos de alguém aumentar o iman, de alguém se afastar do mal. Como o profeta, ele disse: o asiyamu junnah, esse jejum protege, é um escudo que o protege. Então, a partir desse jejum, protege-se de muitos erros. Caso o jejum seja por intenção virada para Allah subhanahu wa ta'ala, então, este jejum vem purificar, neste caso, a pessoa no geral, não só uma ação física, mas também espiritual. Então, é a pureza, é a purificação da saúde interna, externa do homem. Então, este jejum vem como um meio de purificação da própria pessoa, o próprio homem, a própria pessoa, um meio de como se purificar a partir desta ibada, a partir desta adoração de nome siyam, de nome sawm. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Kutiba alaykum as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para vocês o jejum. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Talvez vocês poderão ter medo através disso. Então, este taqwa pode aumentar-se a partir desta ibada, a partir do jejum, e não só, a partir deste jejum também a pessoa aprende a evitar muita coisa, como falar mal de pessoas, mentira, calúnia, etc. Então, a partir desta ibada, purifica-se e defende-se contra muita coisa. Neste caso, o jejum vem purificar o ser sujo na sua vida e para o ser bom da sua vida. Então, o jejum é que vem purificar para você estar longe daquilo que é a sujidade, daquilo que é o impróprio de fazer, para direcionar-se aquilo que é próprio de fazer. Então, este é o meio, o objetivo como purificação da vida espiritual do homem. Certo. Sim. E quem pode alcançar esses objetivos? Quem pode alcançar esses objetivos
quem pode alcançar esses objetivos? Em que sentido? Porque aí estamos a ver condição... Porque estamos a falar do próprio jejum. Sim. De acordo com o objetivo principal no qual foi definido, disse é para purificação. Então, será que todo aquele que jejuar vai atingir essa purificação? Razão pela qual trazemos essa pergunta, quem pode alcançar esses objetivos? Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Primeiro, eu peguei na ponta do versículo que diz: através disso vocês poderão ter taqwa. Agora, segundo, vou pegar no início do ayah: Ya ayyuhalladhina amanu, vocês que creram. Primeiro, são os crentes que podem alcançar esses objetivos. Certo. E se for crente, para quem ele jejuou? Para Allah. Jejuar para agradar Allah subhanahu wa ta'ala e não para agradar as outras, ou seja, para agradar criaturas ou pessoas. 3. A pessoa que ter cuidado durante a sua prática, durante o seu jejum, quer dizer, durante o seu jejum, a pessoa que se controlar, é esta pessoa que vai alcançar isso. Certo. E tem a outra pergunta: quem pode alcançar estes objetivos? Ou quando é que se pode alcançar estes objetivos? Quando é que se pode? Sim, alcançar estes objetivos. Quando é que se pode alcançar esses objetivos? Certo. Este quando pode ter dois tempos. Quando é que pode se alcançar? Aqui no Dunia, quem deve, quando? Ou quando é que pode se alcançar? Estamos a falar nas duas vertentes. Nas duas vertentes. Nas duas vertentes. Certo. Bom, primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, até que eu vou saltar um pouco este hadith, porque este hadith poderá ser a resposta da questão que passou. Quando é que pode se alcançar? Primeiro, na vida mundana, vai se alcançar na parte de saúde. O próprio jejum em si, sem eu me encostar no hadith fraco que disse sumu tasuhu, vocês devem jejuar e terão saúde. O hadith é fraco, mas o sentido é positivo, um sentido autêntico. Mas o próprio hadith é fraco, que diz sumu tasuhu, jejuem, poderão ter saúde, ou deverão ter saúde a partir desse jejum. Na verdade, o jejum, a partir desse jejum, a pessoa terá a saúde. É só para ver que quando falamos da saúde, estamos a falar incluindo lá naquilo que é alimentação, como o estômago. Também o estômago fica um pouco aliviado, aliás, e muito aliviado por você não meter muita coisa naquele estômago. Tá bom, desculpa, mantenha ainda com o fio do pensamento. A partir do pressuposto que o jejum também é saúde, não é? Mas o mesmo jejum são impedidos os doentes de jejuar. Que seria uma coisa muito simples. Quem está doente deve jejuar, depois alcançará a cura. Certo. Sim. Esses são doentes que esta doença... Bom, cada doença tem seu lugar, cada saúde tem seu lugar. Certo. Assim que nós sabemos que há muitos alimentos, mas cada alimento tem sua... Como é que posso chamar? Tem seu sabor. E cada alimento tem proteínas, nutrientes, fibras, etc. Exatamente. Sim. Até que, sendo esses alimentos que nós temos, consumimos, por exemplo, arroz, sendo alimentação halal, boa, mas há pessoas que não devem comer esse arroz. Então, se é que esses são doentes, esta doença não permite que ela mantenha-se muito tempo sem comida. Neste caso, um dos meios de saúde para este doente é a comida. Agora, esta fome é um dos meios de saúde para quem não deve também muito tempo comer. Esse é outro, um dos que deve comer muito. Então, um dos meios que não deve seguir, aliás, quer dizer que as pessoas que sofrem de um problema, que precisam muito de comer, então quando chega a fome, já é doença para eles. Certo. As pessoas que não devem comer muito, a fome é melhor para eles. Então, esta sendo saúde, é saúde no geral, traz saúde no geral, não para doentes, mas sim saúde no geral, uma coisa que poderia provocar a doença, que depois dessa doença também vai se precisar de comer. Mas no momento antes da doença te atingir, então é necessário que este jejum venha ter saúde, aliás, venha trazer saúde na sua ou no seu órgão. No seu órgão. Exato. Então, resumindo, a resposta é: enquanto traz a saúde para muitos, do outro lado, pode provocar doença para muitos. Outros. Não. E ainda falta na outra vertente sobre quando pode se alcançar este objetivo. Na outra vertente é que nós temos que jejuar à espera de pagamento vindo de Allah.
Quando é que vamos alcançar? Isso vamos alcançar no dia de pagamento. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ordenou tudo, não só jejum, mas também nos ordenou tudo que nos ordenou para nos pagar num certo dia, e isso depois da morte, após a morte. Então, sendo assim, os que jejuam, o objetivo mais essencial e que mais foca neles não é aquilo que eles vão alcançar nesta fase da Terra, mas sim é o que eles vão alcançar depois desta Terra, após a morte. Certo. Então, dentre esses, existem que vão alcançar depois do julgamento, neste caso, depois do julgamento, os outros antes do julgamento, mas não deixa de ser depois do Qiyamah. É aí onde nós vamos alcançar os seus pagamentos, sua recompensa, e o objetivo essencial é que Allah subhanahu wa ta'ala lhe trouxe como um exame. Então, isso tudo Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer no fim como pagamento daquilo que as pessoas passaram durante a vida. Certo. E este jejum, principalmente do Ramadã, que muitos de nós é que colocamos mais à frente, eu não sei qual seria a relevância, mas como o Sheikh está aqui, pode nos esclarecer com A mais B em relação à sua relevância, porque outros jejuns não são até mencionados. Quer dizer, são mencionados, mas não são muito relevantes na percepção de muitos de nós, que temos um conhecimento muito limitado. E eu não sei qual seria a relevância deste jejum deste mês de Ramadã. O mês de Ramadã, primeiro, existem 2 pontos, que cada ponto tem seu grau alto. Primeiro, como obrigação, diferente dos outros jejuns, dos outros meses, que é o jejum facultativo. Pela força que você tem e uma vontade elevada, ou seja, uma vontade muito grande, você jejua e os outros a comerem. Agora, é diferente do jejum do Ramadã. O primeiro ponto é que é um jejum obrigatório e não facultativo. E tudo que é obrigatório tem mais relevância em relação àquilo que é facultativo. Que é facultativo, exatamente. Então, o segundo ponto, a relevância, o segundo ponto, é que o próprio mês em si que se encontra o jejum é um mês abençoado. É um mês abençoado. Primeiro, é um mês de rahmah, de misericórdia. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Numa tradução disse فتحت أبواب الرحمة. Quando o Ramadã chega todo ele, as portas de rahmah, da misericórdia, são abertas. Allah abre todas as portas de rahmah, de misericórdia. E não só فتحت أبواب السماء, numa outra narração, são abertas portas do céu. Neste caso é fácil Allah aceitar o dua. E não só, numa outra narração disse فتحت أبواب الجنة, são abertas portas do paraíso. Então, isso tudo dentro deste mês aqui. Então, primeiro é um mês de rahmah, mês de misericórdia. Segundo ponto, todo mês é mês de perdão. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. Allah tem pessoas que ele liberta do inferno, وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. E isso em todas as noites de Ramadã. Desde a primeira noite até a última noite de Ramadã, 29 ou 30. Então, isso tudo encontra-se dentro do mês de Ramadã. Apesar de ser obrigatório, mas é obrigatório dentro do mês abençoado, que cujo dentro deste mês há muitas vantagens. A partir dessas vantagens elevadas ou relevadas, juntamente o mês e juntar que é algo obrigatório, então isso tudo quando se junta tem mais relevância em relação àquilo, ou seja, o jejum fora deste mês. Então, por causa dos benefícios e o peso que se encontra com o próprio mês e benefícios dentro do mês, estamos a falar aí de misericórdia, estamos a falar de perdão, isso todo mês de Ramadã. E num dia, o Jibril alayhi salatu wassalam, quando veio, disse para o profeta que a pessoa que encontrar este mês e não ser perdoada, então essa pessoa morrer estará no inferno, ou seja, está longe da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é um mês que tem muita relevância e lá dentro deste mês há mais vantagens elevadas. Então, juntando tudo isso, é um mês ou é o jejum mais elevado em relação aos outros jejuns. Certo. E devido ao seu peso, esta adoração que é de jejuar tem alguma relevância com outras adorações ou com outros pilares, já que o jejum também é um pilar. O jejum do Ramadã é um pilar do Islã. Tem alguma conexão ou alguma interdependência com outras adorações, quer dizer? Outras adorações, como que sentido? Qual posição? Se calhar, quem
quem jejua quando não faz uma adoração X, o jejum dele tem este problema ou tem aquele problema. Certo. Sim. O jejum, primeiro, é para muçulmanos. E os muçulmanos são aqueles que estão no Islã. Estamos a falar de pessoas que estão fora do shirk, pessoas que não são kafirs, que fazem salah. Esses são os muçulmanos que devem jejuar. Agora, estamos a falar de pessoas que jejuaram o mês de Ramadã na falta do Islã na vida deles. É que eles não seguiram a condição. O Ramadã, este mês, o jejum, é que tem suas condições. E dentre essas condições é o Islã. Primeiro é a pessoa ser muçulmana para o jejum valer. Então, depois de ser muçulmano, aí o jejum estará em pé. E caso não tenha este Islã e venha jejuar, então o seu jejum ainda não está no lugar. Então, se existem pessoas como jejuadores que não rezam, não fazem salah ou só fazem Jum'ah só, essas pessoas, o jejum deles está nulo. Todo jejum, e não só jejum, também toda a ibada que eles fazem é uma ibada nulo, zero, que não vale nada e não é escrito, porque eles estão fora do Islã. Então, estamos a falar de pessoas, por exemplo, só que jejuam, sabem e consideram o jejum, mas não consideram salah. Salah sendo o pilar que está antes de jejum, então este pilar é o primeiro que deve ser obedecido e depois jejum ser depois deste pilar que foi obedecido. Neste caso, seguir a sequência. Seguir a sequência, exatamente. Assim como salah, se é que você reza, mas antes de shahada, antes de tawhid, você está cheio de shirk, o seu salah não há de valer, porque existe o primeiro pilar que tem mais peso que o segundo, e o segundo tem mais peso que o terceiro, até assim mesmo. Então, o jejum do Ramadã só vale para as pessoas que fazem salah, preferindo o salah diário, todos os salah diários. Então, a não ser que também pessoas que saltam, mas dentro do dia fazem salah, talvez deixam um e outros não fazem, aliás, outros fazem, deixam um, outros fazem, esse aqui está numa outra parte. Esse é muçulmano, só que é um muçulmano ainda com problemas. Mas para pessoas que apenas escolhem um salah por semana, como Jum'ah, esses aqui são kafirs, então esse jejum dele não tem espaço, não tem lugar e não é considerado jejum perante Allah subhanahu wa ta'ala. E há pessoas que neste momento nós encontramos as mesquitas abarrotadas, estão lá muçulmanos que de Muharram até Sha'ban estes não estão lá, mas como chegou o mês de Ramadã e eles já ouviram esta condição que só o seu jejum é válido quando você cumprir esta parte, eles aproveitam esses 30 dias, faz o seu salat de 30 dias, o seu jejum de 30 dias e encerra as suas portas. Este jejum traz o alcance desses objetivos pelos quais o jejum foi estatuído? Não traz, porque o objetivo deles, ou a intenção, por mais que a intenção seja de agradar a Deus neste Ramadã, mas é que, primeiro, assim que encerra, depois do Ramadã, ele já deixa, primeiro, tudo que fez já está no zero. 2. Se é que ele rezou porque é Ramadã, então aqui existem duas coisas. Se ele morrer dentro do Ramadã, Allah vai reparar a intenção dele, porque não se sabe se é que ele estava sério, Allah quem sabe. E o profeta disse: as ações serão verificadas no fim. As últimas ações é que são verificadas. Então, se é que ele morreu dentro do mês de Ramadã e jejuava, fazia salah, Allah vai reparar a intenção dele. Por que ele rezou dentro do Ramadã? Se é que ele rezou porque se arrependeu dentro do Ramadã, rezou porque não poderia dentro do Ramadã, rezou porque está a seguir pessoas, isso tudo Allah já sabe como ver. Agora, se ele jejuou o Ramadã e fez salah dentro do Ramadã, depois do Ramadã encerrou, então tudo aquilo que ele fez está no zero. Nada mais valeu, nada mais valerá. Então, estamos a falar de pessoas que especialmente só adoram nos Ramadanates. Então, essa não é esta pessoa referida, que é essa pessoa que é querida, que é referida jejuadora, se é conhecida como jejuador. Não é essa pessoa, porque esta pessoa sequer seguiu o movimento, ou teve vergonha de sentar, por ele dizer que eu sou muçulmano pela boca, ou então talvez ele não tinha que deixar aquilo, ou talvez respeitou o Ramadã, então ou aí está a seguir companhia, ou está a seguir companhia, aquilo que eu disse imitar. Então, se ele está a imitar, está lá mesmo. Então, não são essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala repara. Allah subhanahu wa ta'ala vai reparar por que jejuou, por que rezou. Neste mês de Ramadã, você morreu. Então, Allah vai reparar as suas últimas ações. Agora, jejuou, encerrou. Rezou, encerrou. Aí já essa pessoa, a partir daqui, seguindo o mesmo hadith que diz as ações são verificadas no fim, então esta pessoa primeiro
é que tudo que fez está inválido, se equivaleu. Agora, vamos supor que ele só veio rezar e um kafir sempre antes não rezava e veio rezar só apenas no Ramadan. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala, isso que ele está a dizer, que ele vai reparar a sua intenção. Mas não são essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala está a referir, porque são as pessoas que sempre vieram com o Islã. Agora, se for que ele entrou no Ramadan e abraçou o Islã fortemente, Allah já viu o coração dele. Agora, são só essas pessoas referidas que esperam de jejuar ou esperam de receber as recompensas, porque quem deve receber, quem vai receber é aquela pessoa que sempre veio como muçulmano ou então recebeu este Ramadan como muçulmano que faz salah. Mas bem, de acordo com algumas explicações que nós podemos tirar algumas lições, é que o Ramadã em si é uma escola, não é? Onde nós aprendemos quase tudo, deixamos de fazer algumas práticas. E há pessoas que talvez podem deixar de mentir dentro do Ramadã, atendendo, considerando que ele sabe que quando eu mentir, caluniar, difamar aquilo, tem aquele mais ou outro problema. Mas após o Ramadã, continua ainda com as mesmas práticas. Será que essa escola não serviu para ele como uma lição ou um aprendizado para ainda continuar na vida? Se isto acontecer, este Ramadã tem lacunas ou trouxe resultados? Bom, se é que ele é muçulmano. É muçulmano. Certo. Sim. E deixou aquilo dentro do Ramadã. Sim. Mas fora do Ramadã volta a fazer. Sim. Isso é que nem uma pessoa que na mesquita não quer insultar, mas lá fora insulta. Neste caso, o insultar dentro da mesquita é mais pior do que aquele que insultou fora. Da mesma forma, quem cometeu isso dentro do Ramadã é mais pior do que aquele que cometeu fora. Então, o Ramadã dele, primeiro, se ele deixou isso, o Ramadã dele, o jejum dele, continua certo. Agora, esses pecados que ele vai cometer, ele receberá só calhar. Esses atos ele vir cometer dentro do Ramadã, o jejum continuará, mas vai perder peso e muito provável não receber recompensas daquele jejum. O jejum pode continuar, mas não receber recompensas que os outros recebem, ou seja, que é o objetivo. Então, se for que ele deixou dentro do Ramadã, respeitou dentro do Ramadã e depois do Ramadã continuou, ele não aprendeu ou não serviu para ele como escola, mas o jejum dele, durante aquilo que ele se comportou dentro do jejum, está válido. Agora, o que ele vem voltando mais cometendo, ele já está no outro nível. Isso vai cometer pecados, será registrado de acordo com o tempo que ele cometeu. Certo. Exato. E temos muçulmanos que em tempos como estes, eles gostam de passatempos. Digo passatempos porque eles estão envolvidos em jogos de dados, em jogos de tabuleiros ou cartas. Outros assistir filme, pelo menos o tempo que ele fica trancado dentro, sabe que até 16 horas esse filme tem 2 horas de tempo, vou começar às 14 até 16, pelo menos já matei algum tempo. Qual é a situação do jejum destas pessoas? Será que alcançam estes objetivos pelos quais o jejum foi estatuído? Bom, as pessoas que cometem pecado dentro do jejum, não porque o jejum estará quebrado, mas o jejum vai perder o peso, ou seja, o objetivo essencial. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man lam yada' qawla az-zur, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabah." Quem não deixar uma palavra da falsidade, então qualquer palavra da falsidade, seja palavra, aqui o profeta disse palavra, mas mesmo sendo ato da falsidade, então Allah subhanahu wa ta'ala não necessita este jejum dele, só por ele deixar a comida, deixar a bebida, Allah não necessita. Neste caso, enquanto o jejum mantém, mas o próprio jejum perde o peso, o mesmo peso que os outros têm com o seu jejum. Certo. E Sheikh, se algo perdeu o seu peso, não fica a mesma? Não fica a mesma, sim. Só pode ter nome. Pode ter nome? Sim. Mas é jejum sem objetivo, sem alcance dos objetivos. Exatamente. Então, direta ou indiretamente, o Sheikh está a dizer que o jejum dele não está quebrado. Uma coisa é o jejum manter. Há um hadith que o profeta disse, falando de Salah, falava sobre a devoção no Salah. Sim. De que existe que recebe a metade de recompensa, existe que vai receber 1/3, 1/8, 1/6, até lá. Significa que enquanto as pessoas, o Salah é válido, mas não
recompensas serão diferentes. Diferentes. Exato. Então isso é também extensível para o jejum. E isso também pode Ou qualquer outro tipo de ibada. qualquer tipo de ibada. Então, aqui não existe algum pecado, aliás, não existe dos pecados que estragam o jejum. Aliás, existe um pecado que estraga o jejum que não seja o não ser muçulmano. Outro pecado que estraga jejum Que não seja o não ser muçulmano. Bom, há um hadith fraco que diz que duas meninas, duas senhoras estavam a falar mal de alguém, depois o profeta mandou chamar, eles vomitaram. Este hadith é fraco, o hadith não é assim, sahih, autêntico. Então, esses pecados, como mentira, calúnia por aí, são pecados que reduzem o peso. Quando falo do peso, primeiro, é você considerar alguém como um amigo. Mas por causa dos seus comportamentos, já o peso ou o gosto que você tinha para com ele Começa a reduzir. começa a reduzir. Sim. Mas enquanto aquele nome amigo você tem, E pode calhar começar a reduzir até acabar o termo de até amizade. acabar, é muito possível. Então, Só que da forma como é que age uma criatura não é da forma que age Allah. Allah, certo. Allah sendo rico, ele não faz isso por coisa de qualquer forma. Ele faz com a pedagogia, com a hikmah, prudência. Certo. Então, neste caso, como Allah disse, fala tadribu lillahi al-amthal. Não façam exemplos para Allah, não façam exemplos para Allah. Quer dizer, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ele sabe, vocês não sabem. Então, há certos pontos que nós não vamos dizer que agora, por que Allah fez assim? Se é que eu fosse, até porque há certos pontos que não pode ser feito dessa forma. Temos uma limitação por lá chegar. Exato. Certo. E tem pessoas que jejuam, por exemplo, com duas intenções, não é? A primeira intenção como adoração e a segunda intenção aproveitar, como é um jejum comum e eu, alhamdulillah, sou muçulmano, vou jejuar, mas também para aproveitar perder peso, porque eu deixar de comer durante 30 dias nos tempos em que os outros estão a comer, não, mas aqui vou aproveitar pelo menos, até outros depois exibem-se e alhamdulillah, por causa daquele jejum me ajudou muito, já perdi meus 5 quilos. Esta intenção, quando se junta, vai a quebrar o jejum. Vai quebrar. A intenção da adoração não se junta com uma intenção pessoal. Não, são duas coisas. Quer dizer, questões de adoração não podem se juntar com questões pessoais. Então, estamos a falar de pessoa que primeiro está a cumprir como algo obrigatório. Depois vem cumprir por aquilo que ele quer alcançar, exatamente. Então, o objetivo não pode ser de alcançar, quer dizer, saúdes. Alcançar saúde por aí, é verdade que você vai ter saúde e há pessoa que não vai ter saúde. Por exemplo, vamos supor que por você não comer muito, se calhar há pessoas que têm problema de sangue e que vai baixar mais. Esse é um outro. E você por ter muito peso, vai perder peso e para você saúde. E esse para outro vai ser doença e para outro vai ter saúde. Então o objetivo tem que ser primeiro, cumprir aquilo que Allah mandou e outro objetivo tem que ser alcançar os objetivos que estão dentro do mês. Benefícios, vantagens e no fim, perdão de Allah. O que aparecer por si só não tem nenhuma implicação. Por exemplo, eu sou gordo, ou estava gordo, mas por causa do esforço que eu fiz durante o Ramadã, no fim eu fico magro, ou talvez fico num peso normal. Isto que aparecer por si só não como minha intenção, isto não é problema. Isso não tem problema e mesmo você agradecendo também não é problema. Não é problema. Você agradecer por aquele ato que você fez e daí, pronto, você alcançou o que desejava, né? Porque uma coisa é desejar que se eu fosse assim e depois Allah vem te fazer você assim. Como esse que é gordo demais, depois vem baixar. Sim. Esse é um desejo dele baixar os pesos. Então, esse desejo não faz nenhum problema, ele não traz nenhum problema, não provoca nenhuma razão inválida. Certo. Estamos a falar de pessoas que a intenção é de, vamos supor, é de vazar. Não pode ser essa a intenção. E em relação aos passatempos, Sheikh, ainda deixamos, parece-me que ainda existe alguma lacuna que não chegou bem. As pessoas que passam o tempo em jogos fúteis, que não é o principal objetivo pelo qual deve-se trabalhar para alcançar os objetivos nos quais foi estatuído o jejum. Então, a pessoa perde ali muito tempo, pelo menos para aproximar, o tempo que ele vai sair dali, ele já está a aproximar a hora de iftar.
Estas pessoas aqui, Primeiro, a prática é que é haram sempre. Sempre é haram mesmo fora do Ramadã. sim, E se for dentro do Ramadã, é para aproveitar como fazer a ibada, aumento da ibada. Por isso o profeta disse, man sama Ramadã, quem jejuar o mês de Ramadã, imanan wa ihtisaba, com fé e esperança de pagamento. Quer dizer, não é você jejuar só com o objetivo de um sítio, você manter-se num lugar, num o sítio local. onde você está, as pessoas todas estão de jejum, então você entrou no barco. Entrou ali pronto para isso tudo. Então, man qama Ramadan imanan, primeiro ponto, com iman. Wa ihtisaban, e esperança de que Allah vai te pagar. Allah vai perdoar seus pecados passados. No outro hadith disse, man qama Ramadan imanan, quem parar a rezar dentro do Ramadan, imanan, com fé. Wa ihtisaban, fé e esperança de pagamento. Ihtisab, ter esperança, muita esperança de pagamento. Então, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Então, primeiro, o mês de Ramadã é o mês do Coran. É o mês do Coran. Caridade. Bom comportamento. Então, não pode ser você a sair, a ir se comportar num lugar que não tem comportamento que se quer. Logo, a se meter. Quer dizer, sendo algo de purificar a ti e você vai se sujar. Então, não é esse que deve ser. São esses que têm um problema de diminuição do peso, do próprio jejum. Do próprio jejum, exatamente. Certo. Então, são essas pessoas que já, eles o que jejuaram, ou a razão de jejum, ainda não estão a alcançar. E não sabem qual é o motivo. Então, não podemos nós jejuarmos só a nossa causa ser de esperar o sol entrar rápido. Bom, se eu estou com fome, não é problema eu dizer estou com fome, porque fome é fome. Pronto. Eu estou com fome. O problema aqui não é eu dizer ou me sentir que eu estou com fome. E o problema não é eu estar num sítio que eu, pronto, posso me sentir um pouco sossegado. Mas o problema é ir num sítio, passar muito tempo só para aproveitar o sol entrar. Quer dizer, você não faz nada ali que é de aumento, nada ali que é de ibada, nada ali que é de agradar a Allah, senão aquelas brincadeiras que você tem ali com seus amigos. E isso não só dentro do Ramadã, mas também fora do Ramadã, não pode existir brincadeiras desse gênero. E se é que fora do Ramadã, e o que dizer dentro? Então, são essas pessoas que perdem o peso do próprio jejum e a consideração. E Allah não necessita pessoas que não se controlam no seu jejum. Nesse caso, não necessita o jejum dessa gente. E somos muitos muçulmanos antes de ir até lá, sim, você pode não ser considerado como um negligente que negligenciou o jejum, mas alguém que não teve vantagem naquele jejum. Neste caso, uma coisa é você jejuar e só o benefício que você teve é ser fome. E outra coisa é você estar de pé e não ter outro benefício senão cansaço. Você estava ali, já cumpriu, mas por causa de alguns pontos que você não seguiu, então acaba perdendo as recompensas e pronto, você já jejuou, mas acaba perdendo todo o peso, mesmo sendo recompensa, mas menos que dos outros. certo. Somos muitos muçulmanos que se alegramos com o jejum dos nossos filhos. Nas nossas conversas dizemos assim: eu, graças a Deus, meu filho conseguiu jejuar 30 dias, mas esquecemos que este filho, estamos com ele os 11 anos, 12, 13, 15 anos, nem um dia não faz solar. Este tipo de pai, com este tipo de mentalidade, e este tipo de filho, com este tipo de atitude que mostra aos seus pais que o pai estar grato por ele jejuar os 30 dias, aguentar com a fome e deixar esta parte. Qual seria o conselho que o Sheikh poderia transmitir para esse tipo de pai, como eu, como os outros? Bom, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Watazawwadu, fa inna khayra zadi taqwa." Peguem-se com a bagagem e saibam que a melhor trouxa, a melhor bagagem é taqwa, ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ter medo de Allah é todo o tempo, todo momento, todas as ocasiões, momentos, ocasiões, tempos, períodos, qualquer que for, um mês, uma semana, toda a vida. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diga que a minha oração, minha degolação, minha vida, quer dizer, minha vida toda, minha morte, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. É para Allah subhanahu wa ta'ala, pertence a Ele. Então, a vida toda ela tem que ser, primeiro, de obrigar as pessoas que vivem contigo a fazer o que é o correto. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ordenem vossos filhos para a oração aos 7 anos de idade. Disse oração, até não disse jejum. Disse oração aos seus 7 anos de idade.
e batam a esses filhos sobre esta mesma questão de Salah quando completarem 10 anos de idade. Então, isso aqui serve como uma lição de sempre e provavelmente serve antes de Ramadan. Então, primeiro é começar a educar a quem você vive com ele sobre questões de iman, conhecer quem é Allah, conhecer quem são os anjos, conhecer quem são os profetas, conhecer quais são os livros de Allah e por que for. Isso tudo primeiro ensinar a ele. Depois, obriga a ele a questões de Salah, se é que chegou a idade que é para obrigar. Agora, se é que é a idade antes desses anos referidos, então ensine e recomende a ele sempre a rezar. E depois daí é que você vai ensinar o jejum. Agora, você vai ensinar a ele ou vai agradecer a ele a obedecer o quarto pilar. O primeiro ainda, o segundo ainda, o terceiro não conhece. Ou seja, este segundo, que é o Salah, que é a oração, é tão preguiçoso e não faz nada, só apenas sente. E muitas das vezes corre o risco deste mês de Ramadan, só o que ele vai fazer é jejuar e não Salah. É jejuar e não Salah. Já Salah para ele torna-se mais difícil do que jejum. E jejum que é mais difícil do que Salah. Apesar de que o Salah tem mais peso. Tem mais peso, mas o jejum é mais difícil de cumprir do que Salah, porque Salah são alguns minutos e não só. Você para ir no Salah, mesmo ir sem fome, mesmo ir com fome, quer dizer, a condição não é de você ir lá com fome, dizer que primeiro não pode comer, depois ir rezar. Diferentemente do jejum que você passa tempos e tempos, horas e horas, sem pôr nada, nem água, sem pôr nada, comida, tudo isso sem pôr. Então, primeiro, as pessoas que agradecem, primeiro é agradecer o filho, aliás, agradecer a Allah por dar seu filho ni'ma, azima, uma dádiva que é conhecer Allah, conhecer tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. Estamos a falar de pilares de iman, tudo isso. E de seguida obedece o Islã. E o Islã, depois de Shahada, parte do Islã, de Salah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. E aqueles que dizem, quer dizer, dentre os crentes existem aqueles que sempre dizem nos seus duá: ربنا هب لنا من أزواجنا. Oh Allah, conceda-nos a partir das nossas esposas, quer dizer, dentre as nossas esposas, وذرياتنا, e nossa descendência, filhos, netos, para lá embaixo. Dar-nos o quê? قرة أعين, a felicidade dos olhos, quer dizer, gosto que você quando repara fica feliz, e não apenas gosto só para ele fazer um tipo só apenas. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, e faça-nos líderes dos crentes, nós sermos líderes dos crentes. Ulaika, Allah disse esses aí, يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا, serão pagos palácios por aquilo que eles pacientaram. E neste ayah dizia Hassan, rahimahullah, de que não há ninguém que, ou seja, só a pessoa tem a felicidade dos olhos quando vê a sua família a obedecer àquilo que é de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a falar lá de jejum, estamos a falar lá de Salah, e antes de jejum estamos a falar de Salah, antes de Salah estamos a falar do Iman, pessoas que não vão ao caminho de shirk. Então, incluindo tudo isso aí, se é que deixar o Salah é kufr, então, e jejum na falta de Salah não vale, a primeira coisa a te alegrar não pode ser jejum, mas a primeira coisa deve ser imã, depois Salah, depois jejum, e recomendar a essas pessoas e sabermos que estamos a pôr a eles num perigo. Que perigo que estamos a pôr? É que se a criança se habitua, chega num nível que só ele pensa que é aquilo que o pai lhe dava como ensinamento. Quer dizer, chega num momento de dizer que não, eu sou muçulmano, eu sempre nos ramadãs, eu jejuo em céu, sempre jejuava. Então não pode pensar que eu sou assim, porque ele, o próprio Salah, não foi ensinado, só foi ensinado a jejuar. E até ele já no conhecimento disso, ele pensa que só por ele jejuar já está feito. Então nós temos que primeiro ensinarmos as pessoas passo a passo, primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto. Daí é que eles vão saber que tudo isso é para cumprir. Então o único conselho que eu tiro é esse mesmo, dizer que temos que recomendar a passarmos a ele pontos aos pontos e não só especificarmos um certo ibada, sabermos que esse aqui tem paciência, então não é problema, ou então talvez os outros são daqueles que se ninguém jejuar, não jejuar aqui, ninguém vai ter coragem de cozinhar para ti, quer dizer, para ele já vai jejuar porque já viu que almoço será difícil, e jantar pronto é que vamos ter,
e senão não vão comprar malé para Eid. Muita coisa que ele vai jejuar que não é o objetivo. Certo. Exato, porque o Islã dele conheceu só no jejum apenas, e no Salah não. E o problema dessas é que jejuam e vão dormir, já não rezam. Poderemos deixar as outras condições pelas quais a pessoa deve jejuar e não deve jejuar, mas uma questão simples, só para terminar. Eu estou numa casa, ou eu saí da minha casa e fui hospedar numa outra família, por talvez questões de negócio ou trabalho, mas há dificuldade de alimentação lá onde eu vou. Eu tenho a permissibilidade de deixar o jejum e só depois fazer quando eu voltar à minha zona de origem. Este é jejum de Ramadã. Não é permitido. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão sobre doença, falou no Corão sobre viagem. Enquanto a viagem decorre, a pessoa pode quebrar jejum. Pode quebrar jejum. Se quiser. Se ver que vou aguentar, continue com o jejum. Se ver que não vou, então pode quebrar. É uma permissão. Quer dizer, agora, você chegou numa casa ou num sítio, num local e há dificuldade. Esta dificuldade que você tem, esta amassada que você tem, primeiro é dizer que como é que você vai viver lá uma semana sem comer nada. Porque uma coisa é não comer nada e outra coisa é comer pouco. Certo. Então, se é que você aguentou esta semana toda a comer pouco, a comer alguma coisa, será essa alguma coisa que você vai usar para seu jejum? Não. Então, não há nenhum motivo, não há razão, nem sequer uma, de você quebrar o jejum do Ramadã, sendo o jejum obrigatório, por causa de falta de comida, e muitas das vezes não é falta de comida, só que é falta de boa intenção. De boa intenção. Podemos assim dizer. Exatamente. Então, essa pessoa, por mais que coma de que forma lá onde foi, é obrigatório ele jejuar, desde que esteja saudável. Porque ele já não é viajante, é alguém que já chegou. Pronto, é viajante por causa de voltar. Por causa de voltar. Mas para a questão de jejum, já não é aplicável. Já exatamente. Mashallah. E nós agradecemos pela vossa presença, Sheikh. E agradecemos pelo carinho da vossa audiência, que vocês estão do outro lado. E dizer que a vossa audiência faz-nos termos este motivo de continuarmos com este trabalho. E a vossa audiência é um motivo para os nossos masheikhs também continuarem a difundir o trabalho deles, naquela responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala lhes cumpriu. E nós agradecemos mais uma vez e continuem assim, sempre mais, a trazer o vosso carinho, a trazer o vosso amor, a trazer as vossas críticas, porque são essas que fazem nos crescer como pessoas. Depois, como profissionais deste lado também, agradecemos. O Jazakallahu Khaira, a não ser que o Sheikh tenha alguma recomendação, seja para os nossos internautas ou não. Não havendo, terminamos por aqui. Inshallah, até o próximo programa. Mas se existe, ainda o espaço está aberto. Eu não tenho uma recomendação, vamos supor, específica, mas é agradecer primeiro. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por estarmos dentro do mês e fortificar, e que Allah subhanahu wa ta'ala fortifique também os outros a terem mais força, porque muitas das vezes o que perdemos força não é o próprio jejum, muitas das vezes perdemos força quando é questão de rezar dentro do Ramadã. Estou a falar de oração facultativa. Certo. Neste caso, escolhemos dias de Tarawih, 1, 2 primeiros dias. Outros até fazem escala. Exatamente. Vou fazer os primeiros 5 dias, depois a última dezena 5 dias, a terceira dezena 5 dias. Então, isso é que eu só posso dizer que o importante primeiro é fazer o esforço que se quer, é fazer muito esforço dentro do Ramadã. Então, fazendo muito esforço e tendo muita esperança também de pagamento. Então, se nós termos muita preguiça, como dizia o Sheikh, se alguém não fazer tauba, não está específico o tempo. Mas ele dizia que o tauba não está específico. Mas ele perguntou se alguém não conseguir fazer tauba no Ramadã, vai fazer quando? Então, mesmo assim, mas ele disse que não quer dizer que é algo específico, que tem tempo dele específico. A não ser que seja antes do sol sair do poente, ou então antes da alma chegar à garganta. Então, é uma forma de dizer que se este mês de muito rahma, maghfirah, onde a rahma, maghfirah, alcançar o Jannah, e se alguém não conseguir, então, como é que ele vai conseguir depois do Ramadã? Significa que se não consegue no Ramadã, é tão preguiçoso de uma forma que mesmo depois do Ramadã, poderá não conseguir. Mashallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.